Quero iniciar minha fala agradecendo ao convite, pela oportunidade, né, de contribuir mais uma vez com a arquivologia e hoje no importante evento da nossa área, que é o segundo encontro de arquivos públicos e privados do estado do Ceará. Eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês em relação à inserção do arquivista no ambiente privado, como que é essa atuação, né, que acontece em um ambiente que a gente ainda tem tanta necessidade de atuação, né? Então eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, uma apresentaçãozinha aqui dos slides que foram preparados. Então, o tema, né, da minha fala hoje será a atuação do arquivista nos ambientes empresariais, desafios e oportunidades. Eu sou a Luciana e a gente vai conversar um pouquinho desde a minha formação acadêmica, passando aí pela minha trajetória profissional, conversar um pouquinho sobre como ocorre, então, a inserção do arquivista nesse mercado de trabalho, quais são os desafios que nós temos, né, pela frente, e também as oportunidades. Então, eu sou aluna da primeira turma de arquivologia do estado de São Paulo, né? A Unesp oferta o curso de arquivologia desde o ano de 2003. Então, eu ingressei no vestibular de inverno em 2003 e me formei em 2007. Tempos depois, eu volto aí, né, para retomar os meus estudos, lá em 2012, por conta muito de uma necessidade de aprimoramento profissional, por conta da atuação que eu estava fazendo naquele momento. Então, eu vou atrás de um curso de especialização e faço esse curso, né, de gestão de documentos e informações, oferecido aí pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Já no fim da minha especialização, né, começo então aí a ter um namoro em relação a criar um projeto, a desenvolver um projeto para o curso de pós-graduação em Ciência da Informação aqui da Unesp. Então, finalizando a especialização, eu já inicio o meu mestrado aqui na Unesp no ano de 2014. Então, eu me formo em 2017, né? E anos depois eu retomo aí essa vida acadêmica, né? De uma maneira muito mais complexa do que num curso de especialização. E durante esse meu momento aqui de estudo, a minha pesquisa, ela versa sobre o uso de instrumentos, né, terminológicos pela arquivologia, especificamente o uso do vocabulário controlado. Então, a minha pesquisa é uma proposta aí se esse vocabulário controlado ele é viável para a arquivologia e algumas propostas, né? Já que ainda é uma temática que a gente não tem muitas discussões na nossa área. Quando você já está no mestrado, você já está ali acostumado, né, com aquele ritmo todo acadêmico, eu aproveito aí para ingressar logo em seguida no doutorado, também aqui pela Unesp de Marília, né, já que eu moro aqui em Marília, e o meu trabalho é aqui em Marília. Então, de 2017 a 2021, eu tenho aí essa trajetória dentro do doutorado, e nesse momento a minha tese ela é desenvolvida a partir da construção e aplicação de tesauros funcionais na arquivologia, e a gente estuda esse instrumento de controle, né, terminológico a partir de uma proposta teórico-metodológica advinda do modelo recorde contínuo, que também não é tão estudado dentro das nossas correntes, né, da arquivologia aqui do Brasil. Então, foi um desafio, né, essa proposta, e como nem sempre, né, a gente consegue resolver todas as nossas indagações de pesquisa, logo depois, né, de terminar o doutorado, em 2022, eu inicio, então, um pós-doutorado aqui na Unesp, também de Marília, um projeto que está em andamento, devo finalizá-lo agora no mês 6, né, de 23,
E a gente tem estudado um pouco a teoria das três idades, a gente tem estudado esse modelo recordes contínuo para entender um pouco melhor como ocorre, né, essa relação dentro da arquivologia. Então, essa aqui é a minha trajetória acadêmica para que vocês me conheçam um pouco mais, mas vocês vão notar através da minha fala que todo o meu percurso acadêmico, ele foi acompanhado da minha trajetória profissional. Então, tanto a especialização quanto o mestrado e também o doutorado, eu faço juntamente com a minha atuação profissional, que naquele momento estava fixado em uma indústria alimentícia aqui da cidade de Marília. Para quem não conhece Marília, né? Nós ficamos no interior do estado de São Paulo, ficamos aí em média 400 quilômetros da capital, e a cidade de Marília é uma cidade conhecida como a capital nacional do alimento, principalmente porque ela tem aí muitas indústrias. E além dessas indústrias alimentícias, nós contamos também com um vasto ramo de campos profissionais aí para o arquivista, advindos dos N tipos de escritórios e comércios que nós temos aqui na nossa cidade, também na região. Então, quando eu me formo lá em 2007, a minha primeira trajetória profissional acontece em 2008, no comecinho de 2008. Eu fui contratada pela empresa Marilã Alimentos. Nesse momento, é um contrato ainda temporário, porque essa empresa passava ali por algumas dificuldades em relação a documentos muito específicos do Departamento de Recursos Humanos, que eram então os cartões de ponto, que é aquele documento, né, que registra todas as entradas e saídas dos colaboradores dentro da empresa. Então, como é muito comum nesse cenário empresarial, nós temos muitas demandas, né, de reclamatórias trabalhistas e em algumas situações a empresa não conseguia ali fazer a juntada de todos os documentos que eram então necessários para fazer a sua defesa. Então, minha contratação vai nesse sentido de fazer uma reorganização, né, um tratamento informacional especificamente dos cartões de ponto, que era ali naquele momento, né, como a gente brinca, o calcanhar de Aquiles dessa instituição. A minha passagem pela Marilã, ela é bem rápida, ela acontece ali em meses. Então, antes do meu contrato ser renovado e passar para uma outra modalidade, eu recebo então uma proposta de uma outra empresa também aqui de Marília, e era uma proposta que tinha muito mais desafios, porque o campo de trabalho era muito maior. Então, em 2008, eu inicio o meu trabalho na Dori Alimentos. Você deve conhecer alguns produtos dela, né? Jujuba, talvez aí para vocês. Então, eu trabalho em 2008 na Dori, especificamente para fazer aí essa gestão de todos os documentos administrativos que essa empresa possuía. A Dori Alimentos aqui em Marília, ela tem uma matriz e ela tem outras filiais, assim como um centro de distribuição e uma loja, né, que atende aí o varejo. Então, todos esses documentos estavam pulverizados em vários locais e existia, então, a necessidade de trabalhar nesses documentos, de forma que esse arquivo, então, se tornasse um arquivo central. Na Dori, o arquivo é de responsabilidade, ainda hoje é da área de controladoria, então eu tive sempre muito apoio do gerente contábil ali, nas demandas, né, do dia a dia e nas resoluções dessas demandas, principalmente porque é um profissional aí que conhece muito bem o porquê, por exemplo, da gente manter um arquivo organizado. Então, eu saio de um foco muito específico, né, para trabalhar com documentos de RH, mas com cartões de ponto, para um nicho muito maior, já que nesse momento, então, a Dori Alimentos tem essa necessidade de reestruturar o seu arquivo. Então, é uma empresa com bastante departamentos administrativos, né, desde recursos humanos,
controladoria, financeiro, qualidade, jurídico, medicina do trabalho, segurança do trabalho, dentre outros. Então, nós temos aqui uma produção de documentos bastante expressiva, e que precisava, então, desse olhar, já que os departamentos não tinham mais aonde colocar a sua documentação e eles não queriam enviar para a área que tinha sido destinada para esse arquivo, porque os documentos eram perdidos, porque ninguém conseguia depois localizar essa documentação. Então, tinha aqui um pouco de resistência nessa cultura que foi sendo quebrada a partir do momento em que as pessoas, né, foram conhecendo quem era a Luciana e qual era o trabalho que era desenvolvido. Então, são esses departamentos aqui que eu trouxe para vocês nessa apresentação, né? Recursos humanos, controladoria, financeiro, são áreas produtoras de documentos em grande escala, elas tanto recebem muitos documentos, como também produzem muitos documentos, e são departamentos muito chaves, porque são ambientes em que são muito demandados, seja por notificações, por algum tipo de atuação. A controladoria, por exemplo, tem sempre esse olhar para como que ela pode recuperar algum imposto. Então, são áreas que entendem um pouco melhor o nosso trabalho, mesmo que ela tenha ali um conhecimento raso do que a gente faça, né, que geralmente vocês só arquivam documentos, mas eles sabem que documentos arquivados em lugares que não são corretos trazem aí um prejuízo no momento dessas informações serem recuperadas. Então, são departamentos que a gente tem aqui uma conversa um pouco mais tranquila quando a gente vai olhar, então, a reestruturação desse acervo, como que esses documentos precisam ser organizados, precisam ser representados, precisam ser classificados. Então, eu fico na Dori de 2008 a 2021, é a minha passagem profissional, né, maior, e aqui eu tive muitos desafios, né, enquanto profissional. Foi a partir dessa atuação muito mais complexa que eu volto, então, para fazer um curso de especialização, para que eu possa ter um maior embasamento, para gerenciar, né, para gerir esse arquivo na sua totalidade. E era um desafio grande no sentido não só da quantidade de documentos que a Dori produzia naquele momento, mas principalmente porque é uma empresa que, além de Marília, ela tem filiais em outras regiões, né, em outros estados do Brasil, e a gente precisaria estabelecer sempre esse nível de conversa para que, independente se é uma unidade aqui de Marília ou se é uma unidade do Paraná, a gestão desses arquivos, né, a forma de organização precisaria ser a mesma. Então, foi um trabalho bastante interessante, de bastante amadurecimento profissional. A gente sabe que nós saímos, né, da graduação e a gente não tem toda aquela formação que a gente precisa, e vocês vão perceber que quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês vão se atualizar em função daquilo que vocês estão desenvolvendo naquele momento, né? Então, foi uma trajetória bastante importante para mim, principalmente, né? Porque nesse período aqui é importante lembrar que Marília, embora tenha muitas indústrias, muitas empresas, muitos escritórios, muitos comércios, nós ainda temos poucos profissionais atuando dentro dessa empresa. Então, nesse momento aqui, em empresas grandes da cidade de Marília, nós tínhamos a atuação de duas arquivistas, eu na Dori e uma outra arquivista na Marilã, formada pela Universidade Estadual de Londrina. Então, era muito comum que a gente recebesse muitos contatos de outras empresas que gostariam, por exemplo, de melhorar ali o seu arquivo. Quando a gente trabalha, né, via CLT, a gente não tem muito tempo de fazer coisas fora, né? Porque a nossa maior jornada é dentro da empresa. Então, por questões, né, pessoais, a gente acaba aí finalizando a atuação profissional enquanto CLT, mas em contrapartida,
eu e a Fabiana, né, que era então a arquivista da Marilã, a gente entra aí num novo desafio profissional que é na área de prestação de serviços. Hoje eu não vou conversar sobre a prestação de serviços dentro da arquivologia, porque a gente vai conversar de maneira especificamente aqui em relação a como acontece, né, a atuação do arquivista nas empresas privadas. Mas eu trouxe aqui, né, por um cenário de atuação para que vocês consigam aí acompanhar a minha trajetória profissional e as minhas falas, né, que vão ser aqui inseridas. Então, nós somos aí recente nessa área, né, em 2021 para cá, e nós trabalhamos desde a organização de documentos até capacitações. Então, nós nos adequamos às demandas e necessidades dos nossos clientes. E, além disso, né, aí como professora e como tutora, eu tenho aí desenvolvido alguns trabalhos, tanto na faculdade Nileia, né, que começou lá em 2022, como mais recente o Centro Universitário Unifatecier, que é agora, né, de 2023. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês agora em relação ao tema específico que é a inserção, né, a nossa inserção nesse mercado de trabalho. Nós temos um mercado de trabalho bastante vasto, né? Porque não há nenhuma empresa que não tenha aí essa produção de documentos, mesmo que seja uma produção de documentos exclusivamente, né, digitais, essa documentação ela vai precisar de um tratamento informacional adequado. Quando uma empresa ela é criada, quando ela é pensada para ser lançada no mercado de trabalho, ela vai pensar ali, então eu vou precisar de uma área de recursos humanos, eu vou precisar de uma área de financeiro, eu vou precisar da controladoria, eu vou de repente precisar de uma área de qualidade, mas na maior parte dos casos, essa empresa ela não pensa num espaço adequado para o seu arquivo. Conforme essa empresa vai crescendo, o arquivo cresce juntamente com ela. Então, a empresa hoje começou com 10 funcionários, ela teve aí, né, uma progressão dentro de alguns anos, e aí de 10 funcionários ela passa a ter 20, de 20, 50, de 50, 100, de 100 mil, e tudo isso, né, o arquivo acompanha, né, porque são criados documentos aí que demonstram, né, toda essa evolução dessa empresa. Então, o primeiro desafio que essas empresas vão sentir é essa dificuldade no armazenamento dos seus documentos. Então, isso se torna um desafio, porque vai chegar um momento em que é aquela salinha que foi destinada ao arquivo morto, ao almoxarifado, como a gente ouve muito, ela acaba não sendo suficiente para abrigar essa documentação. A partir do momento que esse espaço já não é suficiente, a gente tem também, em paralelo, que essa empresa vai ter dificuldades no momento de recuperar algum documento pela falta aí de uma organização, pela falta de uma descrição, pela falta de uma classificação. Então, as empresas começam a olhar para o seu arquivo, principalmente quando elas têm aí algum risco de prejuízo financeiro. Então, por exemplo, se o meu funcionário entrou na justiça, eu preciso montar a defesa para mostrar que naquele cenário, né, a empresa atuou, por exemplo, de maneira correta. Quando eu não consigo fazer toda essa juntada de documentos, eu tenho meu prejuízo financeiro, porque eu vou ter que pagar uma reclamatória trabalhista, que talvez possa ser indevida, mas a empresa não teve ali acesso a todos os documentos que eram necessários. Então, nesse cenário, essa empresa ela vai olhar para o seu arquivo. Se for, por exemplo, uma empresa que trabalha com, por exemplo, uma área mais voltada para estética, às vezes eles têm um olhar um pouco diferenciado, porque eles vão pensar assim, bom, eu vendo, né, um produto aí, de repente um aparelho ortodôntico, né, para melhorar, né, a vida das pessoas e tal, e o meu arquivo está fora desse padrão. Então, algumas áreas acabam olhando para o arquivo porque ele não está de acordo com a visão ali dos seus donos e dos seus diretores ou dos seus sócios, o que também é muito comum
que aconteça. Então, nós temos onde trabalhar? Nós temos muito espaço de trabalho, né? A diferença é como conseguir ser inserida nesse vasto campo de mercado de trabalho que o arquivista tem pela frente. Por que que nós temos, então, essa dificuldade de inserção? Principalmente por conta ainda da nossa baixa visibilidade profissional. As pessoas nem sempre sabem que para ser arquivista tem uma formação específica, e isso é muito fácil da gente perceber, essa baixa visibilidade, por conta de alguns fatores que não são de desconhecimento para nós. Então, nós temos aí vagas de arquivistas que são ofertadas diariamente, sem nenhum tipo de requisito. Então, são vagas que as pessoas oferecem, por exemplo, pedindo, né, formação em outras áreas. Ainda é muito comum que as pessoas tenham essa dificuldade de entender o que é o arquivista e o que é o bibliotecário, o que não é um problema, né, do mercado de trabalho, porque enquanto a gente não consegue mostrar o que nós fazemos, a gente sempre corre esse risco de ter outros profissionais. Porque é o que eu sempre falo, a empresa, ela não vai esperar o arquivista. O arquivista precisa entender que, na maior parte das vezes, a empresa nem conhece o que a gente faz. Então, a gente precisa ir atrás dessa oportunidade, né? De saber, por exemplo, nos apresentar, divulgar aquilo que nós fazemos da melhor maneira possível para que essa empresa, então, entenda o porquê de contratar, por exemplo, um arquivista e não um jovem aprendiz para cuidar ali daquele acervo. E nós temos também aí alguns problemas em relação a salários que são incompatíveis com as nossas funções. Como que a gente consegue minimizar, né, esses fatores que eu conversei com vocês no slide anterior? Então, a gente precisa ultrapassar ainda os muros acadêmicos. Por exemplo, aqui em Marília, a gente tenta sempre fazer estratégias de divulgação do curso para que o campo, né, dos empresários nos conheçam e tenham aí, então, a oportunidade de ter arquivistas trabalhando nessas empresas. Então, investir em estratégias de marketing é bastante importante para que a gente consiga uma inserção um pouco mais fácil nesse mercado de trabalho, porque se essa pessoa que faz, por exemplo, o recrutamento já ouviu falar do arquivista, ela já vai fazer um processo seletivo um pouco mais adequado e com informações, né, que se adequam à nossa formação. A gente precisa, então, que os recrutadores nos conheçam enquanto profissionais, assim como elas conhecem outras profissões. Por exemplo, todo mundo sabe que para ser advogado, né, precisa ter feito o curso de direito, mas as pessoas não sabem que para ser arquivista tem um curso de arquivologia. Então, a gente precisa se mostrar de uma maneira mais consistente para a sociedade. Quando essa empresa não abre uma vaga, mas você sabe que ali é uma oportunidade de trabalho, a gente precisa, então, aprender a vender o nosso peixe, né? A gente tem muita dificuldade em falar do que é o arquivista, porque de maneira, né, muito genérica, quando a gente fala assim, eu sou arquivista, e as pessoas pensam assim, então você passa o dia guardando papéis em caixas de arquivo, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, a gente precisa mostrar para essa recrutadora, para essa empresa, que essa ideia é uma ideia ultrapassada, né? E aí existe aqui todo o nosso poder de convencimento, que é algo que a gente também precisa aprender a fazer, né? Um advogado, por exemplo, vende muito bem, né, o peixe que ele está defendendo, o seu cliente, por exemplo, né? E a gente precisa aprender a vender o nosso trabalho de uma forma menos tecnicista, né? Talvez usar outros termos aí para nos apresentar, para que a gente consiga, então, esse acesso um pouco mais facilitado nessas empresas. Como, então, ingressar no mercado de trabalho? Então, por exemplo, na Marilã, eu fui recrutada por uma empresa terceirizada. Mas anteriormente a isso, quando eu me formei, eu fiz cartões de visita e um desses cartões eu entreguei na Dori Alimentos.
Naquele momento em que eu vi que a pessoa colocou o cartão na gaveta, eu falei, nossa, no final do ano ela vai jogar esse cartão fora e nunca, né, vai me chamar, por exemplo, para uma oportunidade. Até porque em Marília eu era a primeira turma, as pessoas realmente não sabiam o que era o arquivista, então eu tinha que ir até essas empresas, porque se eu esperasse que abrissem vagas recrutando arquivista, isso poderia demorar um tempo. Então, eu fui surpreendida, porque a recrutadora não jogou o meu cartão fora, então, tempos depois, ela, né, me liga para me convidar para um processo seletivo, e aí conversa, né, inicia-se, né, toda a nossa conversa em relação à contratação. Mas quando vocês forem, por exemplo, sair em busca de uma oportunidade, de um mercado de trabalho, né, nessas empresas, alguns departamentos são chaves, porque são departamentos, como eu disse anteriormente, que sofrem muitas demandas, que conhecem o valor, né, dos seus documentos de maneira muito mais ampla do que outros. Então, sempre que possível, se vocês forem aí fazer algum tipo de contato, tentem contato com pessoas que são responsáveis, por exemplo, pelos recursos humanos, pela controladoria, pelo jurídico, pela qualidade. A qualidade é um setor em que nós, arquivistas, temos bastante propensão de conseguir atuar, mas que muitas vezes a gente não consegue porque outros profissionais acabam sendo recrutados. A qualidade precisa criar aí procedimentos operacionais padrões. A qualidade trabalha com as normas ISO, que são coisas que fazem parte da nossa rotina. Então, é sempre importante dar uma olhadinha na qualidade, conversar com essas pessoas, os recursos humanos, porque eles ficam ali com muitos documentos que são produzidos e chega um momento que a equipe já não tem fôlego suficiente para gerir essa documentação, então aqui há essa possibilidade de conversa um pouco maior, e o mesmo acontece, né, com a controladoria, que tem aí, quanto mais a empresa se desenvolve, mais esse setor é demandado de documentos e informações, e eles precisam tratar dessas informações que circulam nesse departamento. Então, quais são aí os desafios no fazer arquivístico que eu trouxe para vocês? Além de, né, ser contratado em um primeiro momento, quando nós somos já contratados, a gente se depara aí com uma necessidade de entender como é o funcionamento dessa empresa. Sem que a gente conheça, por exemplo, o que é a Dori e o que é a Marilan, fica difícil de eu conseguir planejar as atividades de gestão que vão ser desenvolvidas. Outro fator que é bastante importante e que a gente sai, né, da graduação sem ter muito know-how é compreender o que é cada departamento que faz parte dessa empresa. Então, eu vou precisar saber, por exemplo, o que é o recursos humanos, o que faz a área de recursos humanos, quais são os subdepartamentos que fazem parte dessa área de recursos humanos. Então, porque a partir disso eu consiga identificar e também conhecer o fluxo informacional desse departamento. Eu vou precisar conhecer principalmente quem são as pessoas que trabalham nesse departamento, porque nós não trabalhamos, né, de maneira solitária, de maneira unilateral, a gente está sempre conversando com o produtor desse documento, estabelecendo ali o melhor tratamento informacional. Vocês vão verificar que, de acordo com a atuação de vocês, o domínio sobre a legislação é bastante importante, né? No ambiente privado, empresarial, a gente tem muitas legislações para a área da qualidade, legislação em relação ao RH, em relação ao financeiro, em relação à controladoria. Então, dependendo aí do seu nicho de atuação, vocês vão precisar conhecer de maneira mais específica essas legislações, né? Além daquelas legislações que nós temos que conhecer obrigatoriamente, que é da nossa área. Nós vamos precisar, principalmente, ter muito cuidado em relação a essa cultura organizacional, porque na maior parte das vezes, essa empresa nunca teve um arquivista, e aí você vai ser contratado, vai ali sugerir mudanças, e às vezes essas mudanças podem causar ali algum impacto, então é preciso, né, trabalhar de maneira sempre olhando essa cultura organizacional para que vocês não tenham aí nenhum tipo de desgaste desnecessário, né?
Lembrando que a gente entra numa empresa e as pessoas não sabem o que a gente faz, então elas podem ficar um pouco ali inseguras em relação a vocês estarem naquele departamento, conhecendo, sugerindo. Então é importante sempre esse bom relacionamento. Então a gestão de pessoas também é da nossa competência, né? Que a gente consiga gerir não só talvez a equipe que vocês possam vir a ter, de repente vocês não tenham outros arquivistas, mas vocês tenham ali ajuda de estagiários, vocês tenham ajudas ali de estagiários de arquivologia ou de estagiários de outros cursos, de jovens aprendizes, então vocês vão ter que saber, né, lidar com essa gestão de pessoas. Outro desafio é que, assim, nós somos arquivistas, mas, quando nós entramos nessas empresas, a gente vai observar que elas têm sistemas, né, os ERPs específicos dela. Então, não tem como você, por exemplo, entrar numa empresa hoje e não conhecer, por exemplo, o sistema que o RH opera, o sistema que é operado pela contabilidade, porque como vocês vão ser responsáveis por atender as demandas, muitas informações podem estar nesses sistemas, nesses ERPs. Por isso aí a importância de vocês também operarem, né, terem treinamentos em relação a como operar esses sistemas. Precisamos ser profissionais, então, com habilidades de comunicação, para que a gente consiga ter sempre um bom relacionamento interpessoal, para que a gente consiga mostrar o que é o arquivista e quebrar aquele paradigma. Eu sempre digo que, se vocês quiserem ser um arquivista que fica só dentro do arquivo, isso é possível, mas não é o ideal. O ideal é que essa empresa conheça vocês, conheçam o seu trabalho, então, que vocês possam aí transitar por todos os departamentos dessa empresa, mostrando ali que está ali para somar, né? Às vezes as pessoas olham com um olhar um pouco desconfiado as nossas atividades, mas é importante que isso venha sendo quebrado, né, de maneira gradual. E a criatividade, né, gente? Porque nem sempre a gente vai conseguir trabalhar dentro de um cenário totalmente ideal, então a gente vai precisar aí ser criativo para que o nosso trabalho não fique empacado. Então, nem mesmo que vocês não tenham ali todas as condições ideais, né, esse trabalho ele vai precisar ser feito, porque a empresa precisa olhar para você enquanto profissional e falar assim: agora eu sei o que é o arquivista e o que é uma outra pessoa que trabalhou no meu arquivo e não tinha nenhum tipo de formação específica para isso. Então, é bastante importante. Nós, então, né, enquanto oportunidades, né, quanto mais articulador a gente conseguir ser, maior são as nossas oportunidades. Então, vender, né, o nosso peixe de maneira adequada faz muita diferença e traz muitos resultados, porque muitas vezes vocês vão perceber que apresentar-se apenas como arquivista pode não trazer nenhum impacto ou curiosidade para essa empresa. Então, a gente precisa hoje nos apropriar de outras coisas que estão circulando de maneira muito habitual, né? Então, nós temos que ser profissionais que trabalham com as tecnologias digitais, não tem como a gente fugir desse mundo, né? Alguns de vocês podem até pensar, mas eu prefiro trabalhar em arquivo apenas, né, no suporte papel, mas vocês também podem, né, ter que trabalhar num arquivo híbrido, né? Por exemplo, as empresas hoje de as empresas, né, tem uma parte de arquivos analógicos, sim, ainda que merecem ser tratadas e precisam ser tratadas, mas em contrapartida ela já tem ali uma produção de documentos exclusivamente no formato digital. A contabilidade é um desses departamentos que tem muitos documentos que são gerados, né, nesse novo suporte, e a gente vai precisar trabalhar com esses documentos também. A gente pode conseguir um viés maior de oportunidades quando a gente fala, por exemplo, da LGPD, né, que são coisas que as empresas estão aí olhando agora, né, para não sofrerem nenhum tipo de multa pela não implantação da LGPD. A lei de acesso à informação, dependente aí se vocês estão trabalhando em uma instituição que tem algum recebimento, né, de verba, né, de financeira do governo, é também aí um importante passo para o início de conversa. E mais do que nunca, né, o decreto 278, né, o decreto da digitalização lá de 2020, também traz para a gente importantes oportunidades de comunicação. Então, às vezes você pode, por exemplo, ligar no RH e falar assim: olha, eu trabalho
com a digitalização de documentos, eu quero saber se vocês têm interesse de certificar os seus documentos, para verificar aí um possível descarte, né? Isso vai trazer muito mais impacto do que você falar assim, olha, eu sou arquivista, e às vezes as pessoas, pelo olhar tecnicista do que elas entendem o que nós somos, talvez não tragam esses impactos, como eu disse para vocês. Então, esses aqui são situações, né, que estão aí em alta e a gente pode se apropriar para conseguir essa inserção de maneira mais tranquila dentro do mercado de trabalho. E uma outra dica que eu trago aqui para vocês é que nem sempre as oportunidades para nós terão aí como palavra-chave arquivista, né? Principalmente por essa questão de visibilidade que eu comentei com vocês. Então, a dica é, olhem sempre para a descrição das atividades. Muitas vezes as atividades são do arquivista, mas está ali endereçado a um outro profissional, e é sempre importante, então, que vocês consigam, né, visualizar isso. Uma busca rápida no LinkedIn, vocês vão entender o que eu estou falando. Tem ali muitas oportunidades para o arquivista, mas que em muitas situações estão pedindo outros profissionais ou estão ali com outras nomenclaturas. Então, olhar a descrição é sempre ter aí uma oportunidade de ser lançado no mercado de trabalho. Então, eu quero deixar aqui para vocês o meu contato, né, me colocar à disposição para que vocês escrevam. Vou deixar aqui também o Instagram da empresa para que vocês conheçam. E eu quero novamente agradecer aqui essa oportunidade de fala, agradecer por contribuir com esse importante evento. Desejo ainda mais sucesso, não só, né, nesse evento, mas para os próximos eventos e também para os futuros arquivistas. Desejo que vocês transformem os nossos arquivos, que eles sejam ressignificados, que vocês mostrem aí a importância da nossa área e que a gente consiga, né, cada vez mais estar inserido nos ambientes, né, que são nossos, né, por direito. Então, eu agradeço a oportunidade e eu espero encontrá-los em breve.